Sem dúvida, como, eu disse antes, o caso Deltan é um sintoma desse conjunto de circunstâncias e fatos que marcam o Supremo do nosso tempo. O Ron Hirschel, professor da Universidade de Austin, no Texas, antes professor da Universidade de Toronto, lá ainda no final do século XX, eh, estudando o poder judiciário, criou o termo juristocracia, juristocracy, onde ele mostra como existe uma transferência do poder do parlamento para as cortes, para que as cortes definam temas sensíveis que não encontrariam apoio popular, por isso juristocracia. Essa análise da juristocracia do Hirschel é apropriada por um grande constitucionalista brasileiro, o professor Oscar Vilhena Vieira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e ele vai mostrar como no Brasil a centralidade que o Supremo assumiu a partir da Constituição de 88 e especialmente a partir da emenda 45, transformou o Supremo naquilo que ele chamou de supremocracia. Agora veja, se os dois concordam no diagnóstico, as razões entre eles diferem bastante. O Hirschel é uma transferência do poder das elites que não encontrariam amparo na população, transferindo para os tribunais. O Oscar Vilhena não vai tão longe, ele vai dizer, olha, a supremocracia que eu me refiro diz respeito a essa centralidade do Supremo. O Supremo decidindo muitas coisas em muitas frentes, seja porque a Constituição trata de muitos temas, seja porque o Supremo se arroga a competência de decidir muitas coisas. Mas hoje, com o modo individual e individualista dos ministros atuarem, a gente não vive uma supremocracia. A gente vive uma ministrocracia. Hoje, quando um grande caso chega ao Supremo, a gente não diz o Supremo vai julgar. A gente pergunta, quem é o relator? Qual é o ministro responsável pelo caso? Quem é o próximo presidente do Supremo? É o ministro A? É o ministro B? Qual é a agenda dele? Ministros do Supremo hoje não falam mais pela assessoria de imprensa do Supremo. Eles falam diretamente e individualmente com jornalistas. Ministros do Supremo se manifestam individualmente em múltiplos espaços. O Supremo, por si, se manifesta muito pouco. De modo que deixamos de viver a supremocracia, estamos vivendo a ministrocracia. E acho que o nosso dever é colocar isso em xeque. Mostrar como isso gera, por exemplo, decisões incorretas, como essa do TSE no caso Deltan, ou essas dos casos tributários com efeitos modulados, com argumentos sempre ad terrorem por parte da AGU, e causam tanto mal ao setor produtivo, aos cidadãos contribuintes como eu ou você, para que a gente resgate o elemento jurídico como fundamento essencial da decisão judicial, da decisão do Supremo Tribunal Federal, da decisão do TSE e de todo e qualquer tribunal, e especialmente dos tribunais superiores aqui em Brasília.